Na prática, hoje, como que a gente trabalha? A gente divide é, o que a gente aloca de investimento em horizontes de inovação diferentes. A gente usa um framework que é a McKinsey, ela prega muito, são 3 horizontes de inovação. Um primeiro horizonte de inovação, onde eu estou olhando para o negócio atual, para a receita de curto prazo, e normalmente ali eu tenho inovação, mas ela é inovação incremental, né? Então eu estou fazendo pequenas evoluções no negócio que eu já tenho, e estou trabalhando muito a eficiência do negócio que eu já tenho também. Isso normalmente é 70% do nosso investimento. A gente tem na outra ponta o horizonte 3, onde normalmente 10% do investimento nosso vai, onde tem um time que não está atrelado ao negócio, não está na operação no dia a dia do negócio atual, e ele está explorando novos produtos, novas ferramentas, novas tecnologias ou novos modelos de negócio também. Então, Boa. Mas vamos lá, estamos ao vivo aí. Ô Sérgio, primeiro queria te agradecer demais aí novamente por topar bater esse papo com a gente. Para a galera aí que está nos vendo ao vivo ou que vai nos ver aí depois no lançamento no YouTube, somos a SAS BR Club, já estamos aqui na edição 46 do nosso podcast, né? Podcast aí que a gente sempre traz grandes fundadores, C-levels aí de empresas de SaaS, sempre com o objetivo aí de elevar a régua, né? Ter essa troca no mercado que acho que é super produtiva, principalmente na era que a gente está passando aí, que tem muita transformação, acho que muito empreendedor, né, tem dúvidas do que fazer nesse momento, e acho que esses papos têm sido bem ricos. Então, Sérgio, se apresenta aí para a galera, acho que a tua empresa todo mundo já conhece, né, mas de você aí, estou bem animado aí com esse bate-papo. legal, Matheus. Primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra poder participar aí desse mundo SaaS, né? Eu sei que a galera é entusiasta aí, com certeza a galera está empreendendo também, tá contribuindo para o crescimento do país. Como você falou, eu sou Sérgio, sou um dos fundadores da Blip. Todo mundo me conhece como Serginho, tá, Matheus? Então fica à vontade também, se quiser me chamar de Serginho. Estou super acostumado. A Blip já é uma empresa, eu costumo falar aí dos primórdios de startups, nem existia bem o termo de startup, a gente está com 26 anos de estrada, mas sempre com o mesmo DNA, a gente trabalhou desde sempre com experiências baseadas em conversas lá atrás, normalmente através de SMS, né? A gente apoiava as operadoras na venda de alguns serviços, mas sempre com esse modelo, né, de conversas automatizadas. E há mais ou menos 10 anos atrás, a gente incorporou isso de vez através de um produto, né, que é o Blip, e virou algo tão importante que acabou virando também o nome da empresa, né? A gente nasceu lá atrás como TakeNet, viramos depois Take Blip, e o Blip tomou uma proporção, virou nossa principal oferta, principal proposta de valor. E estamos aí já nessa estrada já há algum tempo, com um sonho aí de mostrar para o mundo que é possível criar uma empresa Deep Tech no Brasil, que seja referência global e que exporte tecnologia brasileira para o mundo inteiro. Estamos hoje já em 3 escritórios, em 3 países, além do Brasil, no México e na Espanha. Eu estou falando daqui de Portugal, terras lusitanas, mas a gente já atende vários países aqui na Europa, América Latina, e estamos começando a entrar ali no Oriente Médio também. Então, tecnologia do Brasil para o mundo. Sensacional, super case. Depois até vou te fazer umas perguntas sobre essa questão de internacionalização, mas, uma coisa que me impressionou muito quando eu fui, né, pesquisar um pouco mais da história de vocês antes desse episódio, é descobrir que vocês têm já 26 anos. Claro que, como você comentou, né, o produto foi mudando, o modelo de negócio, mas eu sempre achei que era uma empresa, sempre soube que era uma empresa muito grande, mas achava que era uma empresa mais nova, né? E, Aham. 26 anos atrás, tecnologia era um mato alto absurdo no Brasil, né? E aí, eu acho que você, ao longo desses anos, deve ter visto o mercado evoluindo exponencialmente, né? Hoje em dia, então, nos últimos 2, nem se fala por conta da AI, né? Todo mundo conseguindo desenvolver produto mais rápido, conseguindo usar a inteligência para várias etapas ao longo da empresa. E a pergunta que eu ia te fazer, né? Na tua visão, era mais fácil empreender lá atrás, onde era mais complexo em termos de recursos tecnológicos, mas talvez, não tinha tanta concorrência, o mercado era mais um mato alto, ou você acredita que hoje em dia,
produto não é relativamente tão mais difícil de você botar uma primeira versão no ar, mas, pô, muita concorrência, difícil de você conseguir criar canal, né? Qual que é a tua visão, assim, olhando esse mercado como um todo? Seria mais fácil criar Cara, hoje em dia? Cara, boa pergunta. Você falando assim, passou um filme na minha cabeça, porque quando a gente começou a Blip, até para o pessoal ter uma ideia, talvez muita gente não tenha acompanhado a evolução da tecnologia 26 anos atrás, né? Mas a gente nasceu numa época que não tinha nem nuvem. Né? Quando a gente começou a desenvolver nosso serviço, a primeira coisa que a gente teve que fazer, na verdade, foi criar um data center, instalar servidores, contratar links de conexão com a internet. Então, tinha uma barreira de entrada muito grande para quem queria inovar em tecnologia, né? Hoje em dia, a gente tem uma vantagem muito grande, que é tudo roda em nuvem, com um investimento muito pequeno, você consegue validar uma ideia. A outra coisa que eu vejo também de diferente é que não existia uma cultura de startup na época, né? Como eu falei, não existia nem a palavra startup na época que a gente começou. Então, a gente não tinha muito onde acessar conhecimento, melhores práticas, não tinha um playbook de como fazer as coisas. Então, a gente aprendeu muito dando cabeçadas, né? Em Minas, a gente tem uma. Você deve ter percebido que eu sou mineiro, né? Quando eu falo, a primeira coisa, todo mundo já vê que eu sou mineiro. Mas lá a gente tem uma expressão que fala que o pessoal vê as cachaças que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? A gente tomou muito tombo aí na história, exatamente porque a gente não tinha conhecimento compartilhado, não tinha uma comunidade SaaS BR onde a gente aprendesse com a experiência dos outros. Então, isso é uma coisa que faz muita diferença. E a terceira é acesso a investimento. Também era uma coisa super difícil de ter. A Blip nasceu bootstrapping, né? Esse termo de que a gente se autofinanciou, a gente se financiou com dinheiro de cliente, né? A primeira vez que a gente recebeu um investimento externo foi durante a pandemia, 2020. Então, por, sei lá, 15, quase 20 anos, a gente rodou basicamente com investimento próprio. Então, muita coisa facilitou de lá para cá, né? Essas coisas, eu acho que nunca foi tão simples tentar empreender. Mas ter sucesso empreendendo, talvez agora eu acho que é um pouco mais difícil. Como a gente estava num momento onde a internet estava nascendo, estava se consolidando, na verdade, a internet móvel, né, a internet celular, ela estava nascendo, foi por isso até que a Blip nasceu junto. É, Cara, era mar azul para tudo quanto é lugar que você olhava, era oportunidade para todo quanto é lugar. Tanto que a gente nasceu pouco antes da primeira bolha da internet, né? Ficou super famosa. Então, a gente via muita oportunidade e tinha dificuldade de entrar e de dar o primeiro passo, mas depois que você fazia e conseguia validar um produto, escalar eu acho que era um pouco diferente, eram menos concorrentes, né? Mas no final do dia, eu acho que tem uma coisa que não mudou. No final do dia, o que interessa quando a gente fala de produto, você tem que identificar claramente uma dor relevante de um mercado relevante e você construir uma solução que entrega uma performance melhor do que as soluções que existem, né? Porque todo problema está sendo resolvido já de alguma forma. Todo problema, alguém acorda pensando nele e tentando resolver de alguma forma. O SaaS, as ferramentas, os produtos vêm para poder resolver de uma forma melhor, mais eficiente ou mais barata. Então, esse problema eu acho que a gente sempre vai ter com IA, sem IA. Hoje a gente fala muito de tecnologia, e esquece de falar de qual problema ela veio para resolver, né? Então, acho que tem umas coisas que não mudam, independente da fase. Mas eu acredito que hoje seria mais fácil começar uma blip e mais difícil de ter uma blip com sucesso, com a expressão que a gente conseguiu ter nessa trajetória toda que a gente passou. Sensacional. Até engraçado você falar, né? 26 anos atrás, pô, é minha idade, nem existia internet direito, né? Cloud. E ontem eu tava com o Ernesto Haberkorn, né? O cofundador da TOTUS. E, pô, o cara começou em tecnologia 50 anos atrás. Ele tava contando o início, cara, meu Deus, né? Coisas que eu nem sabia, assim, né? Não existia internet, né? Como é que já existia sistema na época? Então é bem legal essa mudança. E talvez você, nesses 26 anos, já tenha passado até por algumas outras mudanças que todo mundo achou que talvez fosse ser o fim e não foi. Por exemplo, o cloud deve ter sido uma grande mudança também, né? Você sair, né, da linha de você precisar ter um servidor para você conseguir ter um sistema na cloud. Provavelmente foi algo que vocês passaram na época, né, tecnologicamente
de mudança. E eu achei muito legal que você falou sobre esse ponto a dor principal não mudou, né? Você precisa ter algo que resolva uma dor do mercado. E no final do dia, hoje, você botar um MVP de produto é mais fácil, mas talvez o maior desafio seja construir canal, audiência, negócio. Eu acho que muita gente que está começando agora, com o Lovable da vida, acaba fazendo lá uma interface bonitinha com AI, pensando que desenvolveu uma super startup, mas no final aquilo não para em pé. Não sei se você tem essa visão também. Sim. Sobre mudança de tecnologia, a gente passou algumas coisas interessantes, né? Como eu falei do cloud, falei do móvel, né? A gente passou por bug do milênio, né? A gente nasceu na virada ali o pessoal achava que o mundo ia parar quando mudasse de 99 para 2000, né? Passamos aí por ataque a Torres Gêmeas, onde parou tudo, bolha da internet. Então a gente enfrentou muita coisa diferente. Mas, cara, a gente sai mais forte também, porque uma das coisas que a gente aprendeu nessa trajetória toda é a gente pegar esses desafios, essas coisas que a gente não controla e transformar isso em oportunidade. E aí, até conectando um pouco com o que você está falando aí sobre hoje é fácil você usar um vibe coding e criar um aplicativo ou um SaaS, às vezes, que resolve um problema de uma empresa que já está há 10, 15 anos, né? Uma das coisas que a gente aprendeu nessa trajetória é você pode ter o melhor produto do mundo. Se você não tiver uma estratégia de distribuição, uma forma de chegar no seu cliente não vai te achar. Ele não adianta fazer um ótimo produto e achar que o cliente vai vir atrás de você e contratar. E a outra coisa que talvez seja até mais importante é modelo de negócio. O modelo de negócio ele muda completamente a forma como o seu produto resolve o problema. Porque no final do dia a gente está falando de retorno de investimento, né? O cliente, quando ele contrata alguma ferramenta, alguma solução, ele sempre está fazendo a conta de quanto ele está investindo e o quanto aquilo está retornando de valor para ele. Então eu vejo muita gente hoje, né, usando AI, usando ferramentas de desenvolvimento, vibe code por aí, criando produto, porque às vezes resolve uma dor até que a própria pessoa tem, né? Poxa, eu tenho uma dor, eu estou olhando para o mercado, ao invés de contratar, eu vou construir algo e depois eu vendo. Mas não pensa nessas questões de como que eu vou chegar no cliente, como que eu vou empacotar isso como solução. E uma outra coisa que a gente viu também, às vezes a gente vê uma solução, a gente está vendo a pontinha do iceberg só. Tem toda uma camada por trás ali de operação dessa solução, sustentação, atendimento ao cliente, relacionamento ao cliente, regulamentação, segurança de informação. Que quando a gente vai para um mundo, por exemplo, B2B, que é o que a gente navega muito bem, a gente trabalha com os maiores bancos, as maiores redes de varejo, as maiores indústrias e hospitais de saúde, tem tanto requisito de segurança de informação, de nível de atendimento, de escalabilidade, né? O quanto que você sustenta uma operação robusta, que às vezes a gente acha que é só aquela telinha que está aparecendo ali na frente que ela está resolvendo o problema, e não é. Tem 90% do problema, na verdade, que a gente resolve, ele não aparece no que o cliente vê, que é só a telinha ali. Ele tem que ser construído, ele vai sendo construído ao longo do tempo. Então, uma das coisas que eu percebo é que o pessoal está simplificando muito. A IA realmente veio, acelera muita coisa, ajuda a gente a prototipar, testar, ajuda a escalar, mas hoje a gente ainda está focando só nos 10%, só naquilo que aparece na ponta do iceberg. A gente ainda precisa usar essa tecnologia para construir a fundação, aquilo que vai sustentar o negócio mesmo. Sensacional. Acho que é uma excelente visão para a galera que está começando ainda, né? Que ainda não tem cliente, às vezes acha que já criou o produto, mas quando tiver 5, 10 clientes usando, que aí vai ver realmente que essa pica começa. Vai ver que para vender um produto vai precisar passar pela área de compra, segurança da informação, vai precisar ter governança, vai precisar ter suporte ao cliente, né? Mas acho que faz parte, né? É natural, assim, é como você comentou. Mais fácil de você validar uma hipótese, não necessariamente para você construir um negócio. Acho Um que negócio. é Exato. exatamente isso. Né? Uma coisa é construir uma ferramenta, uma coisa é construir um produto, outra coisa é construir um negócio. São 3 grandes camadas, né? Ferramenta ficou fácil. Agora, fazer essas outras Exato. duas aqui é um negócio bem mais difícil. Ô, Isso. ô, ô Sérgio, me diz uma coisa. Pô, hoje vocês têm mais de 1.500 funcionários, é uma empresa gigantesca, como você falou, pô, tem os maiores bancos, né, que são clientes, outras empresas gigantescas, então vocês conseguiram criar uma máquina de vendas extremamente
eficiente. E aí eu fico me perguntando, né? Pô, quando você está numa empresa desse porte, fica muito mais difícil, de certa forma, você inovar, né? Pô, você tem muito cliente na base, às vezes você tem que ter um critério muito maior em termos de tecnologia, em termos de validação para botar alguma coisa no ar. E quando eu penso em um fundador, pô, você é o cara que fundou e está olhando para o produto desde o começo. Tenho certeza que antes você pensava em alguma coisa na telha, botava no produto. Hoje em dia, pô, você já deve ter um time lá, você tem que seguir um certo nível de discovery, né? E, pô, talvez para um cara que é executivo, que está acostumado a trabalhar em grandes empresas, ele seja mais fácil dele aceitar esse modelo de trabalho, né? Hoje você é o fundador, mas hoje está numa posição de executivo também. Como é que você Uhum. garante que vocês vão seguir nesse fluxo de inovação? Qual que é o maior desafio que você vê hoje na escala que vocês já estão, né? Seguir inovando em produto, ou você já está num viés de, putz, não, agora é questão de escalabilidade? Como é que você vê isso? Cara, ótima pergunta. Esse é um dilema meu todo dia, cara. Diariamente eu acordo e durmo com essa preocupação. Hoje a gente está mais ou menos nesse tamanho, você falou, mais ou menos 1.500 pessoas, mas a gente tem estruturas diferentes ali dentro. Quando eu olho para a estrutura de produto, a gente está falando mais ou menos 200 pessoas desse time, né, que está comigo hoje olhando só para desenvolvimento de produto. Hoje a gente tem duas missões, são duas missões que elas estão em conflito o tempo todo. A gente tem que ajudar o negócio a sustentar o resultado do curto prazo. Então, tem um sócio nosso que fala: "Ó, a gente pode fazer o que quiser, mas no final do dia quem paga o nosso salário é o cliente que está contratando a solução, né?" Então a gente precisa manter esse cliente satisfeito, engajado e manter a ferramenta operacional para ele continuar extraindo valor do produto. E o outro desafio é a gente tá no mercado, igual você falou, talvez o mais desafiador de todos, o que mais se movimenta mais rápido. Todo dia a gente acorda, tem uma notícia de uma tecnologia, até de modelo de negócio novo nascendo, né? Então a gente precisa se adaptar muito rápido, a gente precisa ter uma visão de longo prazo também, onde a gente consegue se manter competitivo nesse mercado. Na prática, hoje, como que a gente trabalha? A gente divide é, o que a gente aloca de investimento em horizontes de inovação diferentes. A gente usa um framework que a McKinsey ela prega muito, são 3 horizontes de inovação. Um primeiro horizonte de inovação, onde eu estou olhando para o negócio atual, para a receita de curto prazo, e normalmente ali eu tenho inovação, mas ela é inovação incremental, né? Então eu estou fazendo pequenas evoluções no negócio que eu já tenho, e estou trabalhando muito a eficiência do negócio que eu já tenho também. Isso normalmente é 70% do nosso investimento. A gente tem na outra ponta, o horizonte 3, onde normalmente 10% do investimento nosso vai, é onde tem um time que não está atrelado ao negócio, não está na operação no dia a dia do negócio atual, e ele está explorando novos produtos, novas ferramentas, novas tecnologias ou novos modelos de negócio também. Então, ele está olhando para tudo que está acontecendo no mercado, ele está olhando para um problema, de novo, relevante que os clientes têm, que às vezes a nossa ferramenta não é a melhor ferramenta para resolver, e ele está bolando formas novas de criar produto e empacotar esse produto para esse mercado. 90% das coisas que esse time faz não vai dar em nada. Só que esses 90% vai dar em aprendizado que a gente traz para o horizonte 1 para fazer as evoluções incrementais. Só que algumas coisas, os 10% que não foi aprendizado, ele gera, às vezes, uma oportunidade de um negócio novo. E aí, esse negócio novo, a gente coloca os outros 20% que a gente tem de investimento, né, e deixa isso para desenvolver o que vai ser o gerador de receita nosso daqui a 2 anos, por exemplo. Vai ser talvez até aquele produto que, quando o nosso produto principal tiver a receita mais horizontal, não está crescendo tanto, ele vem para complementar e manter o ritmo de crescimento. Hoje a gente tem claramente 3 times trabalhando, cada um nesse foco, investimentos bem separados, e ofertas e públicos diferentes. Então, nossa oferta principal hoje são as grandes empresas, né? É o que a Blip faz hoje. A gente tem um segundo grupo, que é essa aposta nossa nova, de novas linhas de negócio, onde a gente tem um produto específico para pequenas empresas. E o time de inovação, ele está tentando construir algo que vai matar isso tudo que está aí para trás, que é um pouco da pergunta que você falou: poxa, se eu fosse fazer a Blip hoje, como eu faria? É esse time que está fazendo essa Blip que seria construída hoje.
e sem a responsabilidade de manter o negócio funcionando. Então, eles podem testar tecnologia, modo de trabalho, tudo completamente diferente. Cara, muito legal essa visão de você conseguir separar isso pelos times, né? E ter um time que é só um time tomador de risco, que está sendo financiado pela operação dos clientes atuais e não tem Isso. responsabilidade em cima disso, né? Esses caras provavelmente têm um orçamento, etc., experimentam mercados, experimentam soluções, fazem MVPs. Muito bacana essa divisão, porque realmente, se você tivesse um time unificado, ia ficar todo mundo pensando, putz, calma aí, não dá para inovar tanto que eu preciso sustentar o cliente aqui, né? Não dá para você dividir a cabeça totalmente. Então, vocês devem ter feito isso de uma maneira pensada para que esse time de inovação foque exclusivamente em inovar. Porra, Isso. super legal. E, cara, a gente até conversou ali mais no início aqui do episódio sobre essa questão da galera tá lá no Vibe Code, criando as coisas próprias. Não sei se você tem percebido, eu tenho percebido bastante. Pô, hoje nas minhas empresas eu tenho mais de 700 empresas de software que são nossos clientes. E normalmente o público de software é um público muito avançadinho, então está sempre por dentro de tecnologia, diferente de um mercado mais tradicional. E eu tenho visto alguns movimentos de clientes comentando assim: não, a gente está querendo chutar o HubSpot daqui, a gente está desenvolvendo o nosso próprio CRM, a gente está fazendo o nosso próprio chatbot. Eu e você aqui, provavelmente, a gente já sabe qual que é o final que essa galera vai ter, né? Vai voltar aqui e vai falar, pelo amor de Deus, volta HubSpot, volta Blip, volta a ferramenta que for, porque a gente sabe que na prática não é só fazer ali no Lovable no final de semana, mas normalmente os fundadores de empresas menores ali, eles estão se iludindo um pouco com essa possibilidade. Vocês têm sentido uma ameaça, talvez, né? Eu sei que vocês focam muito em empresa grande, então talvez isso não seja uma realidade, mas você sente que o mercado, de certa forma, de software vai se abalar com a galera tentando desenvolver suas próprias aplicações internamente, ou você acha que isso é um fogo de palha, moda ali, a galera vai quebrar a cara e segue a vida? Cara, na verdade, a gente está vendo esse cenário um pouquinho diferente, assim. Aí eu vou dar duas visões, tá? Uma visão de quem consome SaaS, né? E uma visão de quem constrói SaaS. Então, a Blip como consumidora de SaaS, a gente já tem cases de sucesso dentro da empresa, de ferramentas que a gente contratava, que eram muito específicas, bem nichadas, resolviam um problema muito específico nosso, e que demandavam tanta customização que o time preferiu implementar usando uma ferramenta de vibe coding do que seguir contratando e customizando uma solução de mercado. A gente ganhou duas vezes, a gente ganhou na redução do custo da ferramenta e a gente ganhou na flexibilidade, né, de implantar do jeito que a gente quer. Qual que é o outro lado dessa história? O outro lado dessa história é que agora a gente tem um custo de manutenção dessas ferramentas também, que antes eu delegava para o meu parceiro, né? Por enquanto, essa conta ainda está fazendo sentido porque, como eu falei, demanda uma customização muito grande. Talvez se fosse uma solução completamente prateleira, quando a gente fizesse a conta da sustentação, talvez essa conta não valesse a pena, porque, cara, as empresas de SaaS, como a Blip, a gente ganha muita eficiência quando a gente usa a mesma infraestrutura para atender vários clientes. Dificilmente um cliente vai conseguir rodar uma versão do Blip sozinho e vai conseguir ter o ganho de escala que a gente tem quando a gente serve vários clientes ao mesmo tempo. Mas eu acho que, assim, hoje, para casos de usos muito específicos e altamente customizados, esse modelo de Vibe Code, construir o seu próprio SaaS, eu acho que faz sentido. Então, se eu fosse uma empresa que eu tenho um SaaS e que ele demanda de muita customização, eu estaria um pouco preocupado e pensando em como que eu escalo a customização. E aí vou para o segundo caso, que é a gente vendendo. Cara, a gente é uma empresa que tem um SaaS e que demanda customização. O Blip, eu falo que a gente é uma promessa. Então, a gente chega na marca e fala: olha, o mundo mudou. O seu cliente que antes acessava o seu website, que baixava o seu aplicativo, agora ele quer conversar com você. Ele quer conversar com você hoje no WhatsApp, amanhã ele quer conversar com você no chat GPT, no Gemini, ele vai querer conversar com você em algum assistente. Então, ter o seu website, ter o seu aplicativo, já não vai ser a melhor solução para entregar uma boa experiência ao seu cliente. Esse site, esse aplicativo não conversa, eles não estão nessas interfaces. Então você precisa criar um ativo novo, né, que vai, junto com o seu aplicativo, o seu website, vai te representar na internet. E, cara, esse vai ser o seu principal ponto de contato com o cliente. Aí a marca vira e fala: legal, fantástico, comprei, é isso mesmo.
eu quero o meu contato para estar dentro, por exemplo, do WhatsApp ou dentro de qualquer assistente que vier aí pela frente. A gente fala, então, Blip é a melhor ferramenta para você construir esse contato, mas você precisa construir, porque cada empresa vai ter o seu. Assim como cada empresa tem o seu website, cada empresa vai ter a sua experiência conversacional. A gente é a melhor ferramenta, você precisa desenvolver o seu contato ali em cima. Por isso que a gente fala que a Blip é uma ferramenta deep tech. A gente é uma ferramenta de tecnologia, a gente não é uma fintech, uma health tech, a gente é tech. Porque a gente é uma ferramenta para construir software, a gente constrói o software, que é esse aplicativo, que é um contato. Então, qual que é a nossa estratégia hoje? Como que a gente está olhando para o mercado de SaaS? A gente está entendendo que a maior ameaça do SaaS, na verdade, não é o vibe coding, não é a substituição por soluções internas, porque esse é um movimento temporário. O movimento que é a maior ameaça, na verdade, não é o SaaS interno substituindo o SaaS externo. É o agente que vai substituir o SaaS e a pessoa que opera o SaaS. Então, se eu entrego um CRM, eu tenho lá uma pessoa do marketing que está operando o CRM. As empresas agora elas vão pegar um agente que vai substituir tanto o SaaS quanto a pessoa e ela vai fazer a gestão do cliente. Ela vai fazer a comunicação com o cliente, ela vai fazer a oferta, vai fazer a campanha de marketing, né? Então, a grande ameaça do SaaS é, se o SaaS não evoluir para um modelo onde, ao invés de entregar uma ferramenta, eu entrego o resultado, né, eu entrego a tarefa executada, o SaaS vai morrer. E é esse o caminho que a gente está fazendo na Blip. Na verdade, o caminho que a gente está construindo é, ao invés de eu te entregar uma ferramenta onde você vai construir o seu contato no WhatsApp, eu vou te entregar uma ferramenta que, na verdade, é um conjunto de agentes que vai construir o contato para você. E aí, esse contato vai ter agentes, vai ter pessoas, vai ter automações para poder melhorar a experiência do cliente. Mas ele não vai ser mais construído só por um time, vai ser um time trabalhando com agentes. E aí a gente vai estar entregando o resultado. Então, ao invés de ter um modelo baseado no número de conversas, número de mensagens, o que a indústria está falando é: vamos ter um modelo baseado em quantos clientes eu atendo, quantas vendas eu faço, quanto que eu reduzo do custo de atendimento. Então muda muito a conversa, muda o modelo de negócio. E eu, se eu tivesse hoje um SaaS, eu estaria tentando pensar, que é o que eu faço hoje, como que a gente transforma o SaaS num modelo que é mais parecido com serviço. E eu empacoto o SaaS num serviço, só com um serviço que é entregue por IA e não por pessoas. Essa é a grande transformação que a gente está vendo que vai acontecer na próxima onda. Cara, animal essa tua visão. E, pô, eu acho que, pegando um pouco do que você trouxe, imagina o seguinte, né? Antes, sei lá, você contratava um RP, você tinha lá 20 pessoas no financeiro que ficavam criando nota fiscal, dando baixa, gerando relatório. Pô, ao invés de você vender o RP, que era o meio para você executar isso, você está vendendo já a execução daquele negócio, né? Então, e o que é legal é que você começa a disputar com o orçamento de pessoas, né? Porque imagina o seguinte, vai, teu financeiro lá tem um orçamento de 100 mil reais por mês. Putz, 20 mil por mês é para software, 80 mil é para pessoas. Pô, mas pessoa dá trabalho, pessoa trabalha 8 horas por dia, pessoa não tem tanta velocidade. Agora imagina você chega para a empresa e fala assim, cara, você não precisa mais de 10 pessoas para executar. Você precisa de uma pessoa mais sênior que vai pensar nos fluxos e toda essa parte de nota fiscal, ao invés de você abrir uma interface e escrever, você vai pegar aqui ó, um conversacional e falar assim: ó, cria aí uma nota fiscal para a empresa tal. Ah, preciso dos dados Exato. tal. Você fala ali e ele executa. Acho que isso abre uma lacuna de oportunidade do software de começar a pegar mais orçamento dentro das empresas que antes eles não pegavam porque eles competiam com o orçamento de pessoas de certa forma. Acho que é um pouco disso que você É, trouxe. exata, é exatamente isso. Quando a gente vai olhar estudo de mercado, as consultorias elas estão falando que a oportunidade da IA, o tamanho do mercado da IA, não é o tamanho do mercado de software, é a soma do tamanho do mercado de software com o mercado de trabalho. A IA vai pegar uma parte dessa soma dessas duas coisas, né? E aí vem todo o desafio, né? Onde que as pessoas vão ficar num cenário desse. E o exemplo que você deu foi perfeito. As pessoas vão sair do operacional e elas vão ir para a camada de gestão. Vai ser cada vez mais importante a pessoa ser uma gestora de outras pessoas que, no final das contas, vão virar agentes,
do que ela ser parte da equipe só. Então, vai exigir da gente uma mudança de skill, uma mudança de habilidade. Então, quem nunca pensou em ser líder de pessoas, é muito importante hoje começar a entender quais são as habilidades de uma liderança, porque é isso que vai ser exigido no mercado de trabalho. Você vai ter que saber coordenar uma equipe de agentes, porque eles que vão estar fazendo o trabalho no final do dia. É isso aí. Aí você já imagina até um metaverso, né? Que você coloca o óculos e começa a falar numa reunião virtual onde todas as pessoas são São agentes. agentes. Isso. Mas é muito isso. Pô, acho que, obviamente, nos últimos 2 anos a gente teve uma super evolução com os LLMs disponíveis ali, né? Seja OpenAI, Gemini, enfim, né? Hoje em dia já tem dezenas de opções. E, pô, agora olhando para a parte de produto tech interna mesmo, né? Eu lembro que, pô, há 5 anos atrás, você queria desenvolver um modelo aqui dentro do teu software, você precisava de um time de data science lá de 20 pessoas e ainda o resultado, desculpa falar, era uma porcaria, de certa forma, né? Hoje em dia, Uhum. você pega um modelo desses de prateleira, cara, é muito mais uma questão de engenharia de prompt, né? Você embarca no seu produto, você consegue gerar uma inteligência de maneira muito mais simplificada. Isso aí, de certa forma, né, principalmente para vocês que estão no conversacional, pô, permitiu que vocês dessem um pico, um salto muito grande em termos de produto também? Cara, mudou totalmente assim a forma que a gente construía, né? A gente até metade do ano passado a gente usava a IA como um acessório na ferramenta. Então era uma forma de aumentar a produtividade, aumentar a eficiência do que a gente fazia, né? Da metade do ano para cá, né, a tecnologia ela foi amadurecendo e ela chegou num ponto de virada onde a IA ela passou a ser o core do produto. O produto passou a ser pensado primeiro com a IA, né, e não como um acessório mais. Só que a gente percebeu alguns desafios também, tá? A popularização, a facilitação, a simplificação do uso dos LLMs ele faz também com que a gente perca eficiência no uso dessa infraestrutura. Então, realmente, é muito fácil hoje eu fazer um agente que vai, por exemplo, falar com todos os clientes da maior operadora do Brasil. E ele vai entregar uma experiência sensacional e tal. Mas dependendo da forma que eu construo esse agente, ele pode sair muito mais caro, às vezes, do que uma solução tradicional, feita com fluxo determinístico e que, no final do dia, vai entregar o mesmo resultado para a empresa. Então, ou vai entregar um resultado 10 vezes pior, mas com 50% mais eficiência em custo, 10 vezes mais eficiente em custo. Então, o que, que a gente percebeu no dia a dia? Que, na verdade, o melhor dos mundos é quando eu uso um mix do que tem de mais moderno da IA generativa com o que eu tenho de estrutura e gestão do modelo determinístico, né? Então, quando a gente fala até de programação, né? Eu sou um cara técnico, eu formei em computação, depois que eu botei um pezinho no marketing, me apaixonei com a área de produto, né? Mas o mundo determinístico é aquele que a gente está acostumado, linguagem de programação, você fala para a máquina fazer o que você quer, você tem dois benefícios, você sabe que ela vai fazer exatamente o que você pediu e você sabe exatamente quanto vai custar. No modelo não determinístico, você perde o controle dessas duas coisas, de custo e de assertividade. Então, tem cenários onde é ótimo ter um não determinístico, que eu preciso ter uma comunicação humana, eu preciso ter argumentação flexível para convencer um cliente que ele deveria comprar esse produto ao invés daquele. Mas tem hora que você precisa ter 100% do controle. Então, a pessoa está contratando um seguro, eu quero que ela siga alguns passos ali, confirme algumas informações. Eu não quero correr o risco do agente alucinar ou fazer perguntas que não têm sentido e tal. Ou eu estou fazendo um processo que é altíssima escala e eu quero ter certeza absoluta do custo daquilo. Então, estou automatizando um processo de cobrança, dependendo do processo de cobrança, ele não pode ser mais caro do que o valor que eu estou cobrando. Então, eu preciso manter esse controle de custo. Então, o mundo ideal é esse convívio. A gente percebeu isso no último ano, e nos últimos 12 meses, que, cara, nem quando você tem um martelo, parece que tudo é prego, mas nem tudo é prego. Tem hora que você precisa de um parafuso e ele vai resolver melhor o problema. E aí eu volto no que a gente falou no início, cara, desenvolver produto é resolver problema. A segunda parte é pensar qual a tecnologia que vai resolver. Mas primeiro você tem que entender qual que é a melhor solução
E hoje eu vejo muita gente dando martelada em parafuso aí, e não faz sentido. Legal, não, ótima visão, né? A gente também aqui tem soluções de AI como core do produto e em vários momentos a gente percebeu que, putz, em alguns casos era melhor um modelo totalmente capaz, robusto, e em outros casos valia mais a pena pegar um LLM open source que era mais reduzido e rodar internamente. Em outros casos fazia mais sentido pegar um cientista de dados e fazer algum tipo de regra mais simplificada, porque senão realmente você acaba meio que usando uma Ferrari para correr 100 metros de pista ali, né? Não faz muito sentido, e aí teu Exato. custo fica fora do controle, é um cuidado que tem que tomar. E eu acho que o ponto legal que você falou também é que, putz, muita gente colocava a AI como add-on no produto inicialmente, né? Tipo, ah, não, contrata aqui, você vai ter o módulo de AI. Só que não faz muito sentido, né? Porque, na verdade, a AI no produto ela tem que servir para fazer muito melhor aquilo que o cliente demoraria mais para fazer, faria pior, né? Então, isso é usar a AI como core. Tipo, se o cliente, para fazer um processo lá, tinha que dar 30 cliques e não ficava tão bom, a AI como core ela vai fazer com que ele resolva aquele problema dele em 2 cliques. E se a AI Exato. tivesse mais complicando do que isso, não faz sentido nenhum ela estar no produto, né? É isso mesmo. E se você não faz isso no seu produto, o seu concorrente vai fazer e aí você perde diferencial, né? Hoje, falar de IA parece que é um add-on, mas, cara, vai ser como lá daqui a um tempo a gente vai olhar para trás e falar, poxa, como é que algum produto não tinha IA, né? É É, assim como a gente pensa hoje, como um SaaS hoje não roda numa nuvem. Tem que ser um caso muito específico para você não adotar. E hoje, cada vez mais, está virando mainstream, está virando o mínimo. Todo cliente já espera que tenha alguma coisa de IA no produto dele. exato. E no fim do dia a gente volta na mesma questão, né? Nunca é sobre o AI, é sobre a forma como você resolve o problema. Por isso que surgiu um monte de empresa no começo de 25 ali, se intitulando empresas de AI, mas não sabiam exatamente que problema elas estavam resolvendo. Adivinha, né? Todas morreram, e quem prevalece é quem realmente está usando a AI como forma de resolver melhor o problema. Muitas vezes, até Isso. melhor você nem falar que você é uma empresa de AI, você não é a não sei o que, ponto AI, blip.ai, não, a AI é só um recurso, assim como outras dezenas de recursos estão lá dentro, né? No final do dia, a mensagem que tem que Exato. passar para o cliente não é sou uma empresa de AI, resolva o teu problema em um clique, em 2 segundos, muito melhor do que 10 pessoas fariam, né? No final tem que ser uma análise dessa forma. Isso aí. Tecnologia é meio, né? Não pode ser É o isso fim aí, nesse caso. né? E, Bom, cara, aí eu acho que uma pergunta interessante. A gente falou muito de agentes, né? Do software fazendo a tarefa no lugar das pessoas. Só que muitos têm se levantado uma discussão no mundo do SaaS da mudança do modelo de cobrança. Então, putz, hoje você cobra lá por usuário, né? Pô, o que a galera começa a falar? Não, na verdade, as empresas vão querer começar a cobrar por task. Só que quando você fala de cobrar por task, vocês que já são um SaaS super consolidado, por exemplo, putz, você perde uma previsibilidade de certa forma, né? Porque, pô, hoje um SaaS recebe, sei lá, exemplo, né? R$ 500 por mês por usuário. Pô, depois de um determinado momento, se ele for cobrar por task, talvez para o usuário engajado ele vai fazer muito mais que esses 500. Mas talvez para aqueles usuários, e a gente sabe o que acontece, que mal usam e estão pagando os R$ 500. Então, eu não vi nenhuma empresa ainda que bateu no peito e falou: calma aí, deixa eu abrir mão do contrato recorrente, vou cobrar só por task. Como é que você está vendo esse cenário aí? cara, é um desafio, né? Porque, como eu falei, a tendência é essa, né? Uma vez que a gente deixa de vender ferramenta e começa a vender solução para o problema, né? O problema resolvido, né? O esperado é que o modelo de negócio vá para o mesmo caminho, que o modelo seja, ao invés de executar uma ação no software, seja baseado na resolução do problema. O que a gente tem feito, né? A gente tem tentado usar um modelo meio que soma as duas coisas, tá? A gente tem uma solução hoje que ela é baseada em performance, ela é voltada para o setor financeiro, então é um agente que ajuda um banco, por exemplo, ou uma empresa a vender crédito consignado. Então, ela vende crédito no mercado. Ela substitui empresas hoje que fazem esse trabalho. Então, hoje, bancos pegam uma carteira, delegam essa carteira para uma empresa, a empresa entra em contato com ela e tenta fazer a venda de um produto financeiro. A gente está fazendo isso usando um agente de IA. E o modelo desse agente de IA é baseado no sucesso.
Se ele vende, a gente é remunerado, se ele não vende, a gente não é remunerado. Qual que é a vantagem? A vantagem é que, como ele é baseado no sucesso, o valor unitário tende a ser muito maior do que se eu estivesse vendendo ele como ferramenta. Então, exemplo, eu estaria cobrando centavos numa ferramenta, eu estou cobrando dezenas de reais quando eu fecho um contrato. E aí eu tento equilibrar o risco, que eu entro junto com o cliente no risco, né? Um ganha-ganha, todo mundo ganha quando o resultado é gerado. Só que existe um custo mínimo de infraestrutura ali, né? Então o que a gente faz normalmente é a gente seta um valor recorrente mensal baixo, que é o que eu preciso para manter o mínimo da estrutura, mas o grande bônus que a gente recebe, ele está a partir do momento que a gente começa a atingir determinado patamar de performance. E aí, a cada patamar de performance, a gente aumenta a remuneração nossa e o cliente segue feliz da vida, porque ele sabe que ele está pagando quando ele está tendo o resultado. Então, a conta, né, o famoso ROI, retorno de investimento, é automático, é simples de fazer, tem muito menos barreira de entrada, mas é um risco. E aí, o que, que a gente tem feito para minimizar esse risco? A gente está construindo agentes nesse modelo para cenários onde a gente já conhece minimamente qual é a performance. Então, como a gente tem um software que já resolve determinados casos de uso ou cenários, né, de várias empresas no mercado, a gente sabe qual é, em média, a performance esperada para aquilo. Então, para clientes novos, a gente empacota aquela solução falando, cara, você não precisa arriscar qual é a performance. Eu vou te garantir a performance e vou ser remunerado por ela. Então, assim, é uma mudança, mas é uma mudança que ela tem formas da gente minimizar um pouco o risco dela também. Se a gente começa no SaaS tradicional, né? Então, quem tem o SaaS hoje, ele tem uma vantagem. Ele sabe qual é. Então, se eu tenho, por exemplo, uma solução de RH para ajudar em contratação, eu sei qual é o funil médio de contratação de um determinado perfil de vaga. Eu consigo criar um agente que faz a seleção, ajuda a filtrar e eu sou remunerado pela performance desse agente. É um risco muito menor do que alguém que vai começar do zero, não tem a menor ideia de qual que é a performance. Essa pessoa vai ter dificuldade de setar o preço, né? É o que eu falei, o modelo de negócio muitas vezes é o que faz a diferença. Setar o Cara, modelo certo. isso é muito legal, né? Porque, pô, igual hoje você pagar uma comissão pelo sucesso do vendedor, você começar a ter uma empresa de SaaS, de certa forma, que você pode cobrar em cima do sucesso do teu produto, da venda que ele converter, enfim, do resultado que ele gerar, da economia, né, futuramente, é algo muito bacana, né? Porque isso até abre um pouco mais de portas, porque hoje em dia, vamos supor, você vai vender uma empresa grande. Cara, pra você vender uma empresa grande, se você quer chegar vendendo 10 mil usuários lá no valor X, você vai ter muita dificuldade de aprovação, porque o negócio ainda não gerou resultado, né? Vai ser muito Sim, difícil. Agora, a partir do momento que você chega abrindo porta para cobrar a partir do resultado, não sei na tua visão, mas para mim isso você fica muito menos resistente a entrar, né? Porque a empresa fala: não sim, vou assumir aqui uma bucha de 500 mil reais por mês, vou assumir aqui talvez um FII pequeno ou quase nada de implementação e um FII em cima do sucesso. Então o risco está, vamos dizer assim, dividido, né? Talvez isso seja sim. uma forma bacana de novos SaaS que já estiverem ajustados nesse modelo conseguirem entrar em grandes contas e reduzir uma fricção que acontece na venda hoje, né? Sim, e resolve um problema que a gente vê muito também, que é até de novo, para empresas grandes, você tem questões de orçamento, né? Quem que vai pagar pela contratação de uma ferramenta ou outra? E essa conversa muda se é uma conversa de custo ou se é uma conversa de geração de receita. Então, é muito mais fácil você chegar vendendo algo que vai gerar receita do que você vender algo que gera custo e que a obrigação de gerar receita é de outra área, né? Então, normalmente, quando a gente vai para esse modelo, a negociação já é com a área fim. Então, eu já estou vendendo para a área de vendas, eu já estou vendendo para a área de marketing, estou vendendo para a área de RH e não para a área de TI, porque a área de TI acaba olhando isso como custo só. Então, a conversa muda completamente. E o risco é fácil de calcular, como você falou. Então, hoje, por exemplo, seria muito melhor, ao invés de montar um time de vendas, se você pudesse terceirizar isso completamente para uma empresa e só remunerar ela quando ela te entregar um contrato novo para o seu SaaS. Pô, você faz a conta lá, você sabe exatamente quanto que vai sobrar na mesa, então não tem dúvida, né? Então, acho que o Uhum. modelo vai ser muito esse. Eu acho que a gente vai cada vez mais ver as empresas fazendo outsourcing, mas outsourcing
no modelo de sucesso, e não no modelo de pagar homem-hora, pagar FII, alguma coisa assim. E aí a gente vai, cara, a gente vai ver a economia movimentar de uma forma completamente diferente quando a gente estiver nesse modelo. Animal. Não, muito bacana essa visão. Eu acho que é uma boa reflexão, né, para a galera que tem SaaS hoje tentar pensar em coisas nessa linha. Claro que abrir mão do clássico MRR tradicional é difícil, mas Difícil. tentar já pensar em formas de que o teu produto consiga gerar resultado, mensurar o que gerou resultado e cobrar a partir disso, né? Porque muita solução hoje tem um desafio de não conseguir mensurar o resultado que ela dá no cliente. Isso já era um risco antes. Eu acho que É. agora, a gente entrando nessa era, passa a ser um risco talvez ainda maior, né? Ótimo ponto, é. Sem medir o resultado, não adianta fazer um modelo baseado em resultado. Verdade. Exato. Um ponto que ficou, que eu fiquei, pô, refletindo aqui, que você falou um pouquinho mais no começo da conversa, né? Você falou que hoje vocês se consideram uma empresa de tecnologia, né? Porque vocês provêm basicamente a tecnologia para o cara construir o agente dele que vai ter diversas finalidades. E hoje, quando a gente fala de SaaS, né, a gente acaba pensando muito naquele modelo, puta, o SaaSão lá que você tem um Kanban dentro, né? Um CRM, um negócio que, putz, no final do dia não tem uma base sólida de dados, ele é muito mais um workflow do que qualquer coisa. A forma como você falou da Blip, você falou muito mais como se ela fosse um PaaS, né? Um Platform as a Service para o cara Exato. conseguir construir o agente conversacional dele. Isso é uma coisa que vem batendo muito na minha cabeça. Assim, eu falei, cara, workflow fica muito fácil de você fazer internamente hoje. Agora, o que é difícil? Ferramenta que gera dado, ferramenta que é um meio tecnológico para você construir um agente. Pô, eu tenho certeza que se alguém for tentar construir um agente sem usar a plataforma de vocês, cara, não vai ter a mesma robustez, não vai ter a mesma facilidade, vai ser um inferno na vida da pessoa para construir aquilo, vai ter que usar uma série de coisas. Então, pô, vocês Uhum. conseguem vencer muito essa era do workflow por conta disso. Diferente de uma empresa que não tem a parte de geração de dado, que é o workflowzinho, arrastar para lá, arrastar para cá, criar um cadastro, isso já é um risco. Então, eu vejo uma oportunidade. Você pega, por exemplo, empresas de Big Data, empresas que de alguma forma geram dados. Hoje, nessa área da AI, talvez elas tenham ganhado um ativo muito grande para conseguir vencer isso. Claro que elas têm que empacotar isso de alguma maneira que gere um caso de uso para o mercado, mas talvez para os novos empreendedores de SaaS ou para a galera que está pensando nas estratégias dos próximos anos, se posicionar muito como um passo possa ser um bom caminho. Não sei, eu tenho tido essa percepção e Sim. achei legal você comentar. Não sei se você também está com essa visão também. Cara, legal. A gente tem uma visão, acho que complementar a essa sua. Como eu falei, a gente está vendo o mercado onde o SaaS está no meio. Ele, normalmente, o que é o SaaS? É uma ferramenta e uma base de dados, né? Então, ele tem uma ferramenta que implementa os workflows, como você falou, e ele persiste os dados numa camada de dados. Quando a gente coloca um agente de IA por cima, no primeiro momento, esse agente de IA ele vai usar o SaaS para executar ações no lugar da pessoa que estaria fazendo essa tarefa. Mas a tendência é, em algum momento, ele vai passar completamente o SaaS e ele ir direto na estrutura de dados, né, e executar as ações direto sem precisar necessariamente passar por um workflow. Até porque o workflow vai ser completamente repensado, né? O workflow foi pensado para pessoas usando um software com o tempo que elas precisam. O agente ele vai ter um comportamento bem diferente. Então a gente vê no futuro o SaaS com a base de dados sendo substituído por uma camada de dados e um agente operando em cima dela. E aí a plataforma ela entra muito como essa infraestrutura de agentes. Só que o que a gente está vendo também é onde a Blip está se posicionando hoje. Vai ser cada vez mais fácil, já está muito fácil, mas cada vez mais fácil construir agentes, né? Então, a Blip não é exatamente uma ferramenta de construção de agentes. A gente tem a ferramenta para construir agentes, porque se você não tem o seu agente, você precisa construir ele de alguma forma, e a gente entende que a gente tem uma ótima ferramenta para construir agentes, mas a gente sabe que no futuro próximo, o que vai acontecer nas empresas é uma multiplicação de agentes. Toda e qualquer pessoa vai ter uma ferramenta onde ela vai construir um assistente para ela que vai ajudar ela a otimizar o trabalho dela, vai ajudar ela a aumentar a eficiência dela, um ou mais agentes. E aí, onde que entra o próximo desafio? A gente já está tentando resolver o próximo desafio, que é o cliente que fala com a marca, ele vai começar a interagir com esses agentes que essas pessoas estão construindo.
E a marca vai, de alguma forma, precisar dar alguma governança para isso. Como é que ela vai garantir que a mensagem está sendo passada da forma correta, que a experiência está fluida, que a pessoa está saindo a vendas para o atendimento, que está participando de uma campanha de marketing, que isso não está se quebrando, né? Então, o grande desafio das empresas, na verdade, não vai ser construir agente, vai ser orquestrar os agentes. E aí a nossa plataforma, a proposta de valor é essa: a gente entrega para a marca um construtor de agentes, mas a gente permite que ela traga agentes construídos em qualquer lugar para eles serem orquestrados embaixo do mesmo contato. Então, o mesmo contato que a marca tem com o cliente, ele vai estar cada hora colocando um agente diferente para falar com o cliente. Mas o Blip é que dá essa capacidade dela orquestrar e dela ter a visão única da experiência do cliente também. E aí entra no ponto que você falou, que é o segundo valor que a gente entrega é, uma vez que eu estou orquestrando, eu conheço a jornada completa do cliente, eu sei falar quem ele é, quais são as preferências, qual deve ser a melhor oferta que eu tenho que fazer para ele, qual o melhor momento de engajar com ele de novo, eu consigo antecipar coisas para ele. Então entra uma camada de inteligência em cima desses dados, que a gente acredita que é o futuro do CRM. Então, se o CRM hoje é um banco de dados estruturado, com campo, valor, cara, isso vai deixar de existir, porque a inteligência que a gente consegue gerar a partir dos dados das conversas é muito mais rico. Eu capturo os sinais ali do que a pessoa está conversando com a marca, que CRM nenhum consegue capturar. E ali a gente consegue segmentar ao nível individual. Então, aí a gente consegue fazer hiperpersonalização. Eu consigo entregar uma experiência que para o Matheus é uma e para o Sérgio é completamente diferente. O CRM hoje ele não consegue fazer isso. Ele segmenta por grupos, né, por clusters, não individualmente. Fantástica essa tua visão aí, né? Porque o conversacional no final do dia é quem vai interagir com o cliente. E se você tem a base de dados, quer saber se o cara já é cliente, não é? Você já conhece a empresa dele, você já sabe antes o que foi conversado em outras ocasiões. Cara, você sabe quais são as necessidades. Você já consegue entrar numa linha de, putz, criar uma campanha específica só para esse cliente, criar sei lá, uma promoção específica para aquele cliente converter. Tudo isso de forma 100% Isso. automatizada, que hoje a gente faz num ABM muitas vezes, né? No one-on-one, de maneira massificada. Então é muito interessante o que você falou mesmo, que vocês estão construindo aí, talvez acabe virando o grande CRM da parada, né? A empresa não precisa nem de um Isso. CRM, porque no final do dia o conceito do CRM simplesmente é uma linha de relacionamento. Muito, muito legal, dá É até uma isso. fita na minha cabeça isso aí. Eu costumo dar um exemplo que é o seguinte: se qualquer pessoa pegar meu celular aqui e eu deixei ele aberto no WhatsApp, pegar a minha conversa com a minha esposa, rolar, cara, 10 páginas para trás, você consegue continuar a conversa com ela e ela não vai saber que não sou eu, dado o poder que é o do contexto que a gente consegue ter das mensagens, né? Não é à toa que todo mundo está tendo fraude, a gente fica morrendo de fraude no WhatsApp é por causa disso. Cara, nossa vida está nas mensagens. Se você É, pega o histórico dessas mensagens e joga para uma IA, ela consegue replicar você em qualquer lugar, ela consegue repetir o seu comportamento. Então, o que a gente quer fazer a gente quer, dado o conhecimento que a marca está gerando do cliente, a gente consegue criar o mercado chama isso de gêmeo digital, digital twin, né? Eu consigo criar uma cópia digital da pessoa e falar com ela, cara, qual que é a melhor oferta que você gostaria de receber agora? Eu quero te mandar essa oferta, qual que é o melhor momento para eu te mandar? Eu não quero que você está bem com o produto ou não? Como é que está a sua experiência comigo? Eu não preciso perguntar, não preciso fazer pergunta de NPS mais. Eu consigo capturar isso pelo conteúdo das mensagens. sensacional, porra, muito bacana. Ô Sérgio, só para a gente Uhum. finalizar, que o nosso tempo aí tá acabando, vou te deixar almoçar Passou aí. rápido, né, cara? Pois é. Mas, cara, pô, vocês chegaram no nível aí de porte de empresa que pouquíssimos players têm a capacidade de comprar vocês, né? Brasileiros, talvez tenha que ser internacionais. Qual que é o futuro? Vocês querem vender empresa? Vocês querem ser um monstro mesmo que vai abrir capital? Vocês querem ter uma empresa que vai ser um legado aí, vai gerar um caixa? O que você vê de futuro, né, pro teu negócio? Cara, a gente começou a empresa num cenário muito diferente, igual eu te falei, né? Eu acho que a gente nem sonhava em chegar no estágio que a gente estava, por mais otimista que a gente fosse lá atrás, a gente não imaginava que ia estar nesse ponto. E ao longo do caminho a gente recebeu sócios, né? Então hoje a gente tem um fundo americano, que é o Warburg Pincus,
Temos a Microsoft, temos SoftBank, que é japonesa. Então, cada um deles tem o seu objetivo lá. Acho que tem um desafio que a gente precisa integrar os objetivos de cada um aí e dar um norte. Então, o que a gente está buscando nos próximos anos? Cara, a gente está buscando chegar numa maturidade, num porte de uma empresa que seja realmente global, que opere com eficiência, ou seja, que gere caixa, que ela se autossustente, que a gente não precisa. Hoje a gente já é positivo, a gente não precisa de investimento hoje, a gente gera caixa todo mês. Mas a gente quer chegar num porte de uma big tech global mesmo. Esse é o nosso grande objetivo. Isso tem muito a ver com o nosso propósito, né? Às vezes a gente fala de propósito de empresa, pô, tem empresa que o propósito é democratizar o crédito, melhorar a saúde. Cara, o nosso propósito, a gente tem dois propósitos. O primeiro a gente quer ser uma via de realização do propósito individual de cada pessoa que trabalha com a gente. Então, se a pessoa tem como propósito inclusão de mulheres na tecnologia, cara, a gente quer ser veículo para isso. Não é o propósito da empresa, mas a gente quer viabilizar isso através da empresa. Mas a gente, como fundadores, nós temos um propósito que a gente quer provar para o mundo que é possível criar uma empresa Deep Tech no Brasil. E essa empresa ser referência no mercado global. Então, quando a gente fala hoje do mercado global, né, principalmente de WhatsApp e outros aplicativos conversacionais, cara, os maiores cases de sucesso do mundo são feitos no Brasil. Os maiores volumes de mensagens trafegadas são feitos no Brasil. As maiores inovações nesse mercado são feitas no Brasil. E isso, cara, isso é um motivo de orgulho para a gente. Só que a gente ainda sente que falta um pouquinho mais. Isso é um reconhecimento que a gente queria ver acontecer de forma global. E aí talvez passe por um IPO, talvez passe por uma aquisição, a gente não sabe, aí é a consequência. Mas a gente sente que a gente está cada vez mais próximo disso. Eu acho que são poucos anos aí para a gente conseguir chegar nisso, se Deus quiser. Pô, sensacional. Não sabia que tinha, inclusive, até Microsoft por trás, né? Esses players, Sim. essa visibilidade muito, muito legal. E, pô, com certeza vocês vão conseguir chegar lá, super case aí. Deve estar com certeza entre os maiores cases disparadamente de software do Brasil. Então, porra, queria te agradecer muito aí por topar bater esse papo Legal. com a gente. Ficaria nesse papo aí 5 horas, passou rápido pra caramba. Boa, obrigado, Matheus. Cara, foi um prazer, foi ótima conversa. Espero que o pessoal tenha gostado também. Eu vou ficar acompanhando os feedbacks aí depois. E, cara, cozinha aberta, a hora que vocês quiserem. Tem muito mais pessoas inteligentes que eu para participar desses papos também. Então, se quiser chamar, a gente está super aberto. Com certeza. Obrigadão, Sérgio. Valeu. Até Beleza? a próxima. Abraço. Abraço.